Bom dia, queridos alunos do 7º ano, tá? Do Colégio Atlas. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, tá? Sobre os números decimais, tá bom? Apesar de nós já termos iniciado esse conteúdo, mas iniciamos de outra forma, né? Não através de uma aula, diante de um professor, né? Sei que não é o mesmo que estarmos dentro de uma sala de aula, né? Diante de um professor, né? Tendo aquela aula ali. Não é a mesma coisa, tá? Mas acontece que a gente não pode parar, a gente tem que continuar, tá? Então todas as nossas aulas serão agora através de vídeo, tá bom? Agora eu tô tendo uma condição de gravar as minhas aulas, eu estava sem um aparelho, uma ferramenta para que eu pudesse trabalhar, tá bom? Com vocês. Eu já resolvi todos esses problemas, tá bom? Então hoje nós vamos ver números na forma decimal, tá? O que é um número decimal, né? Bom, um número decimal é o quê? Gente, a própria palavra já está dizendo para você. Decimal significa o quê? Significa 10, tá? Um número decimal é aquele número que é expresso por vírgula, que possuem o quê? Que possuem casas decimais. E essas casas decimais, elas são contadas após a vírgula, tá? Esse número, ele é representado por vírgula, né? Ele é expresso por vírgula. E é contada, tá? As suas casas decimais sempre depois da vírgula, tá? Eu vou citar um exemplo aqui para você, ó. O que é um número decimal? Ó, por exemplo, eu tenho 1,3. Bem, é um número decimal porque esse número contém uma vírgula, né? Aqui, ó, contém uma vírgulazinha aqui. Então, ele é um número decimal, né? E é contado, olha, após a vírgula que a gente conta as suas casas decimais, né? Então, aqui eu tenho o quê? Uma casa decimal depois da vírgula. Agora, se eu tivesse esse número aqui, ó, 4, 2, 1, né? Então, eu vou analisar primeiro a vírgula nesse número, né? Eu tenho a vírgula aqui. E depois da vírgula, eu vou contar quantas casas decimais esse número apresenta, tá? Então, isso que é o quê? Um número decimal, tá bom? É aquele número que apresenta o quê? Vírgulas, tá? E todo número decimal, gente, ele pode ser escrito através de uma fração, tá? Todo número decimal, ele corresponde a uma fração. E essas frações, elas são decimais, tá? Ó, frações decimais, tá bom? Todo número, então, nós podemos transformar essa fração decimal, tá? Então, transformando esse número nessa fração decimal, tá? Então, nós vamos ver essa parte aí, né? Essa transformação decimal, tá? Nós vamos ver a parte inteira de um número, tá? E a parte decimal, que é o quê? Que é a contagem depois da vírgula, tá? O que é a parte inteira? A parte inteira é todo aquele número que vem antes da vírgula, ó. Todo aquele númerozinho que vem antes da vírgula. Antes da vírgula eu tenho a sua parte inteira. E depois da vírgula nós temos o quê? A parte decimal desse número, tá bom? Então podemos representar, né, os números decimais, né, em um quadro de ordens, onde nós temos as unidades, as dezenas, as centenas, que são o quê? Que são o quê? A parte inteira, né, que nós já vimos, né, as classes, né, das unidades. Nós temos a parte decimal, que temos os décimos, os centésimos e os milésimos. O que são os décimos, os centésimos e os milésimos? São quais? São aqueles que estão depois da vírgula, tá? Então, o primeiro número que vem depois da vírgula são os décimos. O segundo número são os centésimos. O terceiro número são os milésimos, tá? Aqui nós temos o quê? Décimos. Tá vendo aqui, ó? Se eu tivesse outro número, seria os centésimos, tá? Então, essa aqui é o quê? A leitura de um número decimal, tá? A parte inteira, né? Aqui nós temos as unidades. E se eu tivesse aqui, olha, por exemplo, o 32. Então, eu teria 32 inteiros, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho unidade e a dezena, né? Como é contado, né? Lá em números naturais, né? Então, eu tenho aqui, ó, unidade, dezenas, vem centena, unidade de milhar e assim vai,
tá bom? Então, a contagem é essa, tá? Depois da vírgula, eu tenho as casas decimais, né? Onde eu tenho os décimos, centésimos e milésimos, tá bom, gente? Agora, nós vamos ver aí a transformação de uma fração, tá? Como é que a gente transforma um número decimal com vírgula em uma fração, né? A conversão de um número na forma decimal em fração. Então, nós vamos converter esse número com vírgula em fração, tá? Aqui eu tenho, ó, um décimo, um centésimo e um milésimo. Correspondem às frações decimais, né? Então, olha, aqui eu tenho, ó, um décimo, aqui eu tenho um centésimo e aqui eu tenho um milésimo, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou converter toda a fração decimal, ela pode ser, nós podemos converter em um número decimal, um número com vírgula, né? Então, como é que vai ficar essa conversão aqui, olha? Ó, 0,1. Por que 0,1, né? Ó, depois da vírgula, quando eu tenho uma casa decimal, isso corresponde ao denominador 10, né? Quantos zeros eu tenho no 10? Eu tenho um zero. Então, vocês vão analisar através dos zeros, tá? Desse denominador. Eu tenho um zero, então eu vou ter uma casa decimal depois da vírgula. Então, eu tenho que colocar a vírgula aqui, olha, conforme que eu tenha, né, uma casa decimal apenas depois da vírgula. Aqui eu tenho um centésimo. Quantos zeros eu tenho no número 100? 2. Então, eu tenho que ter o quê? Duas casas depois da vírgula. E se aqui é um 1 no denominador, olha, então o que vai acontecer? Eu tenho que botar um zero antes e um depois. Por quê? Porque eu tenho que ter duas casas depois da vírgula, tá? Porque é centésimo. Centésimo são duas casas depois. Décimo é uma casa depois da vírgula, tá? Agora eu tenho aqui um milésimo. Um milésimo, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que ter, olha, três casas depois da vírgula, ó. 1, 2, 3. Porque o número 1000, ele tem o quê? 3 zeros, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encaixando os zeros, né? Aqui eu não precisei encaixar o zero. Aqui bastou o 1 ficar depois da vírgula. Por quê? Porque é uma casa decimal mesmo. Então, aqui, quando eu preciso, né? Dependendo do denominador, é só encaixar o zero aqui, olha, para que eu possa contar duas casas depois da vírgula, que eu vou contar três casas depois da vírgula. Eu tive que preencher aqui, ó, com 2 zeros, para que na minha contagem, ó, ficasse 3 casas depois da vírgula. Tá bom, gente? Então, é dessa forma aí que eu vou converter uma fração decimal para um número decimal, tá? Esse número com vírgula, tá bom? Nós podemos converter também, olha, por exemplo, o número 0,4. Por exemplo, agora de número decimal para fração decimal, tá bom? Agora nós vamos ver um número decimal para fração decimal. Eu tenho aqui 1,3, eu tenho 0,75, tá? Vamos converter agora esses números. Ó, números com vírgula, eu já sei que o meu denominador, né, vai ser o quê? As potências de 10, né? Então, eu tenho aqui 0,4. Como é que vai ficar 0,4 aí? Em forma fracionária, né? Em forma de fração. Vai ser uma casa depois da vírgula. Ó, qual o número que está aparecendo aqui? É o número 4, né? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, é só botar o 10 aqui. Se eu tivesse duas casas depois da vírgula, eu ia colocar o 100 aqui no denominador. Tá? Aqui eu tenho, ó, 1,3. Qual o número que aparece num todo aqui? É o 13. Então, vai ficar 13 sobre... Quantas casas aparecem depois da vírgula? Uma casa decimal. Então, vai ser sobre 10. Então, é 13 sobre 10, não é 3 sobre 10, porque nós temos aqui um aqui, ó, que é a parte inteira, tá? Ele conta também, tá? Ele se transforma, ó. Eu tiro a vírgula aqui, tá? Juntando a parte inteira com a parte decimal, eu tenho 13. Aqui eu tenho 0,75. Eu vou pegar o 75, que vai ser o meu numerador, sobre quantas casas eu tenho depois da vírgula? Duas casas. 1, 2. Então, é sobre 100. Entendeu, gente? Então, é dessa forma aí que nós vamos convertendo de fração para decimal e de decimal para fração. Tá bom? Essas páginas aqui nós já fizemos, né?
Agora nós vamos ver a adição e a subtração, né, em forma de números decimais. Na adição e na subtração, quando vocês forem somar um número com vírgula, né, vocês têm que alinhar, né? Nós teremos que alinhar, né, os números, né? Vamos alinhar e colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? É dessa forma que a gente faz aí as operações de adição e subtração, tá bom? Então, nós temos aí, olha, exemplo aí, 2, 5, 3, 7 e o 5, 2, 4, 6, 1 aqui, tá? Então, a minha vírgula é aqui, tá? Então, eu tenho aí, olha, uma soma, tá? Então, quando eu vou alinhar, né, essa minha continha, né, esses meus números com vírgula, a vírgula na adição e na subtração sempre tem que ficar vírgula embaixo de vírgula, tá bom, gente? Tudo alinhadinho, bonitinho, ó. Centésimos embaixo de centésimos, milésimos embaixo de milésimos, centésimos embaixo de centésimos, décimos embaixo de décimos, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, que eu posso botar um zero aqui, né? Então, tem que ficar tudo alinhadinho aí, tá bom, gente? Tudo de acordo, bonitinho. Então, nós vamos somar, olha, 5 com 2, 7, né? 7 com 4, 11. Sobe um aqui, certinho? 6 com 3, 9. Com 1, 10. Olha a vírgula, ó, vírgula. Boto 1 aqui. 5, 6, 7, né? E aqui vai dar 2. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula. É só alinhar a continha, tá? E se fosse uma subtração, vocês iam resolver da mesma fórmula, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, essas duas operações aí é só alinhar e a resposta também, tá? Essas páginas aqui nós já fizemos também, né? Nós vamos ver no próximo vídeo multiplicação com números na forma decimal, tá? Nós vamos ver aí a multiplicação, tá? E por final a divisão, tá bom, gente?